Vamos ler Jó 42:10. Se você já leu o livro de Jó, você vai ver que é uma história, né? Não é um livro poético, é um livro de história. A Bíblia ela é composta de livros proféticos, livros poéticos e livros históricos. Amém? Olha que tremendo, querido. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E o tema da palavra de hoje é restituição. Fala para o irmão que está ao seu lado. Restituição. Agora pergunte para ele com ousadia, o que precisa ser restituído na tua vida? Ele te respondeu? Não? Então fala para ele assim, profetiza. Se você não profetizar, não vai acontecer. Amém? Amém. A restituição na vida de Jó foi coisa muito tremenda e poderosa, porque lá no capítulo 1 de Jó, diz que Jó era uma pessoa reta, temente e que se desviava do mal. Quem está com a Bíblia aberta aí, leia aí o versículo 1 e 2 de Jó. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. O que é se desviar do mal, querido? Quem falou isso? Fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Fugir da aparência do mal, por exemplo, eu casado, dou um exemplo, eu casado, certo? Muito bem casado, graças a Deus. Glória a Deus. E aí, eu pego, por exemplo, e dou carona para uma pessoa, e a minha esposa não está comigo, e aí eu dou carona para uma pessoa até um determinado lugar, certo? Normal até isso, tudo bem? Mas quem vê e me conhece e vê que não é a minha esposa, vai pensar o quê? Muitas coisas pensarão. Sim ou não? Certo? Agora, eu não dando carona, eu estou me livrando da aparência do mal. Amém? Isso é se livrar da aparência do mal. É uma coisa boa, é uma caridade que você vai fazer para alguém dando carona. Mas, para evitar falatórios, né? Aí você prefere não dar carona, porque assim você está se livrando da aparência do mal. Amém? É, por exemplo, você, né? Entrando num bar que está cheio de mulheres e outras coisas mais. E aí você entra ali, sendo que você já veio desse histórico, e aí você entra nesse bar e alguém vê, né? Vai falar mal de você. Olha, a pessoa está indo no bar, não consegue viver sem uma... né? Precisamos viver dessa maneira. Fugindo da aparência do mal é fugir mesmo. José fugiu da aparência do mal. Quando a mulher de Potifar veio dar em cima dele. Ele preferiu ser chamado do quê? De tudo que vocês pensaram aí agora. Ele preferiu ser chamado disso ou desses pensamentos do que permanecer na casa e ter caído com a mulher de Potifar. Ele preferiu fugir. Isso é viver, é fugir da aparência do mal. Então Jó tinha esse comportamento na vida dele, era reto. O
que é uma pessoa reta? Que cumpre os princípios e propósitos de Deus e as leis que foram estabelecidas. Pronto, é uma pessoa reta. Isso é uma pessoa reta. Vejam bem que o primeiro versículo fala: e havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este homem era sincero. O que é uma pessoa sincera? Fala a verdade, é verdadeira. Custe o que custar, é verdadeira. Reto. Já falei, temente. Não faz nada errado. Não faz nada obscuro. E aí um dia, ele vivia ali na sociedade, com a família, os filhos. Era um homem temente a Deus. Ele oferecia sacrifício todos os dias. Todo dia ele matava um boi em sacrifício a Deus pelos pecados dos filhos, porque era um costume da época. E ele falava assim: se porventura meus filhos pecarem contra Deus, esse animal já vai fazer o sacrifício por eles. Eles serão perdoados, porventura, se eles tiverem pecado contra Deus. E Jó vivia assim. Era um homem íntegro, reto. Tinha uma mulher que ele amava, vivia ali feliz. Quantos de nós vivemos assim? Somos bem casados, temos casa, temos carro, temos filhos, não reclamam da vida para nada, vivem bem, as pessoas os cumprimentam, reverenciam. Quando você passa na rua, alguns levantam, outros abaixam a cabeça, porque você é uma pessoa importante. Jó vivia assim, ele vivia assim, era um homem muito respeitado. Quando ele passava na praça, diz a Bíblia, diz o texto, que os jovens se levantavam em respeito. Os mais velhos abaixavam a cabeça, em honra. Então Jó não era qualquer pessoa. Era um homem temente a Deus, reto. Só que de repente, ele está ali na sua casa e vem chegando notícias. Qual foi a primeira notícia que chegou? Olha, pegaram todos os bois. Vieram aí os salteadores, levaram todos os bois. E aí eu comecei a meditar sobre essa primeira coisa que aconteceu com Jó. Por que pegaram os bois? Por que Jó era próspero? Porque ele ofertava todos os dias ao Senhor em sacrifício um boi. Tirar aquilo que agradava o coração de Deus. Primeira coisa. Qual foi a segunda coisa que ele tirou? Ovelhas. Tirou o trabalho. Era o trabalho, tosquear ovelhas. Falar para ele confessar o pecado. E ele dizia: eu sofro sem motivo. Não sei por que eu estou sofrendo. Não acontece conosco assim, querido? De repente nós estamos bem, não é? Bem, aí perdemos o emprego. É o carro que dá problema. A saúde que está meia boca. Mas você é cumpridor do princípio. Você oferta. Você faz tudo direitinho. Por que está acontecendo isso comigo? Tem resposta que nós não temos. Só iremos saber quando o Senhor vier nos buscar. Jó também não teve essa resposta. Mas Deus queria mostrar para Satanás que Jó, mesmo perdendo tudo, ele ia manter a sua integridade, a sua retidão, a sua sinceridade e o seu compromisso com Deus. Ele ia manter. E ele passava dia após dia. A Bíblia não fala quanto tempo que Jó viveu naquela situação. Mas eu creio que aquele sofrimento vem incomodando muito aquela família. Porque não é fácil, querido, perder tudo. Quando nós perdemos algo, perdemos uma coisa, né, que nós estimamos, já ficamos chateados, sim ou não? Se você falar que não fica, querido, você é um mentiroso. Que nós ficamos sim, nós chateamos. Nós temos alma. Mas assim, ficamos chateados, mas não deixamos daquilo entrar no coração. Não é? Isso é natural, querido, acontecer conosco. Chateações é natural. Nos chatearmos. Não podemos deixar que essa chateação encontre espaço no nosso coração. Nós não podemos.
Amém, querido? A partir do momento que você deixa aquela chateação entrar no coração, ela vai enraizar e vai virar uma raiz de amargura. Estão conseguindo compreender, querido? Entender? E aí nós perdemos. Quem já perdeu algo aqui que estimava muito? Todos nós, não é? Todos nós. Não, estou falando de uma, mas eu sei que pessoas perderam várias coisas. E nós continuamos nossa caminhada com Deus, não é? E Jó, então, começa ali a viver essa experiência com Deus. Os amigos vinham e falavam, olha, eu não sei qual é o motivo. Não sei. Talvez ele queira mostrar para Satanás alguma coisa. E usou minha vida. Jó falava isso porque ele tinha alma. Ele começa a relatar isso. Ainda que ele me mate, todavia ainda vou crer nele. Isso é uma expressão de alma. E até falei domingo passado, né, que ele vivia essa coisa meia doida, uma hora aborrecido com Deus, porque perdeu tudo. Isso é natural, nós podemos ficar assim, ficar aborrecido com Deus, porque Deus tirou ou permitiu que nós perdêssemos uma coisa que nós estimávamos. Eu já contei aqui que eu fiquei aborrecido com Deus quando Ele levou minha mãe. Nós podemos ficar aborrecidos com Deus. Ah, pastor, podemos, querido. Você pode. O que você não pode ficar aborrecido com teu irmão. Porque se você falar alguma coisa para ele, você vai ouvir coisa que você não vai gostar. Mas se você ficar aborrecido com Deus, você vai ouvir coisa que você vai gostar. Você vai ouvir, por exemplo, filho, eu sei que você está aborrecido comigo, mas eu continuo te amando. Você é especial para mim. Você é uma pessoa que eu amo muito. Porque Deus é assim, Ele é amor. Você pode ficar aborrecido com Ele, mas Ele vai continuar te amando. E Jó viveu isso dia após dia. E aí vinham os seus amigos. Jó, realmente será que você não pecou contra Deus? Ou você não murmurou contra o Eterno? E Jó começou então a entrar em questionamento. Porque às vezes, aquelas pessoas de tanto falar, você acaba falando, realmente, será que tem alguma coisa? E começou Jó então a falar algo, coisas para Deus. E Deus então fala para Jó, Jó, eu sei a situação que você está vivendo aí. Mas cinge o teu lombo como um homem agora. Porque você está tendo alguma atitude de menino. Mas cinge o teu lombo como um homem, que eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ter que me responder. Tudo bem, Jó? E aí então Deus aparece no meio do redemoinho e fala para Jó, onde estava tu quando eu criei os céus? Que eu fiz todas as estrelas e chamei todos pelo seu nome. Onde estava tu, Jó? Me responde, se és que tem entendimento. Onde estava tu quando eu pus limite no mar e disse, até aqui vai chegar, daqui não vai poder passar? E Deus começa então a falar para Jó. Aonde ele estava quando Deus criou os céus, a terra, os animais, formou tudo? Me responde, Jó, se é que tem entendimento. E tem horas que Deus fala assim conosco, sabe? Eu não sei vocês. Mas Deus, ele fala assim. Tem uma vez que eu estava passando num deserto financeiro. Tinha minha vida estabilizada financeiramente. Ganhava super bem. E aí eu fui ajudar uma família. Só foi eu começar a ajudar a minha família, o meu salário cortaram mais da metade.
E aí, cartão de crédito, né? Tinha 2, 3, com limite alto e tudo estourado. Aí cortaram o salário, o que aconteceu? Fui vivendo aquela bola de neve. E aí fui perguntar para Deus, e isso demorou quase um ano, sabe? E eu ajudei aquela família só 6 meses. Mas tive que colher aquela semeadura durante um ano. E tinha empresa que pagava todo mundo, pagava as contas e não tirava R$1 porque não sobrava. Mas pagava os funcionários na ponto de cortar a luz de casa, porque não tinha. Eu não podia deixar atrasar a conta da empresa, porque senão cortava a luz da empresa, já viu aí, e o negócio se tornava mais ainda. Né? Aí ia lá, ligava a luz, era multado, porque se você liga sem o técnico vir, né, ligar, você é multado, pagava uma taxinha lá, aí arrumava o dinheiro, fazia um serviço e pagava, e vivia aquilo. Aí eu fui orar ao Senhor. Estava aborrecido, falei assim, Deus, por que esse deserto está demorando muito na minha vida? Para uns, é só abrir a boca e passa imediatamente. Para mim, tá esse ano. Não aguento mais. Aí Deus falou, você aguenta? Tem pessoas que eu sei que não vão aguentar, então por isso que eu resolvo rápido. Mas você, eu sei que você aguenta. Falei, tá bom, Deus, entendi. E continuei a vida. E realmente, depois de um ano, mudou. Mudou. Mas é assim que acontece. Isso, querido, está dentro de nós. Nós podemos nos aborrecer, mas Deus vai continuar nos amando. E isso aconteceu com Jó. E aí quando Deus fala, Jó, onde estava tu quando eu fiz tudo isso? O que ele fala? Me arrependo de ter falado. Por quê, Senhor? Porque eu falava de que não conhecia. Mas agora, os meus olhos te veem. Põe a minha mão na boca e me arrependo do que eu falei. Porque eu falava do que não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E já continuou ali a vida. Se raspando. Às vezes é necessário ir até o pó, querido. Porque é lá que fica a nossa soberba. Do que nós somos feitos? De barro. O que ele se raspava? Caco de telha. E telha é feita do quê? Ele só estava repondo ali o que estava saindo das suas mazelas e feridas. Vou tirar um pouquinho ali da sua soberba. Aí ele pegava o pó e ficava rapando. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu entendi os desertos que eu passei. Como eu disse, ganhava um salário bom, tinha um carrinho bom, descia quase todo final de semana para a praia, lembra? Não queria nem saber de igreja. Cumprir meus princípios, mas não queria nem saber de igreja, ter compromisso com a igreja. Mas quando Deus tem chamado, Ele estreita o caminho, sabia? Lembra de Balaão? Quem lembra da história de Balaão? Que ele estava lá no jumento e ele queria lá cumprir aquela sentença lá para o povo de Israel. E aí ele bateu na jumenta e aí foi estreitando o caminho a ponto da jumenta prensar a perna dele, né? Entre o
muro. Aí ele saiu, bateu na jumenta e a jumenta começou a falar. Quando nós não obedecemos, Deus estreita o caminho. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça enquanto você ainda está caminhando, está andando, tem saúde. Porque o caminho pode estreitar. Amém? Amém. Então aí no capítulo 42, versículo 10, os amigos de Jó, aqueles três lá, vieram então sacrificar a Deus pela vida de Jó. Vieram sacrificar pela vida de Jó. Sabe o que Deus falou para eles? Não aceito o sacrifício de vocês, não. Chame lá meu servo Jó. E aí, Deus falou assim, pode orar por ele, Jó. O que diz lá o versículo 42? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Qual é o segredo para a restituição, querido? Quem esteve aqui quinta-feira ouviu sobre intercessão. Quem não esteve, felizmente perdeu. E vocês estão perdendo coisas tremendas dia de quinta-feira. Eu não sei se vocês falam com Deus na casa de vocês, mas aqui, dia de quinta-feira, é uma ótima oportunidade de ter falar com Deus, porque estamos vivendo tempo a sós com Deus. É um momento seu com Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Querido, se você depositar 1 bilhão na poupança, em 1 ano, 2 anos ou 10 anos, você não vai ter 1 bilhão. Vai? Rende 0,5%. Quem é bom de matemática? Faz um cálculo aí. Quantos anos para render mais 1 bilhão? Vai demorar alguns anos. Muitos anos. Mas Deus diz aí no texto que Deus dobrou tudo que Jó possuía em dobro do que ele tinha antes. 3.000 camelos. 6.000 camelos. Quase 2 bilhões. E as outras coisas também. Porque a restituição de Deus nunca é na mesma quantia do que aquilo que você perdeu. É para sobejar mesmo. Porque a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante. É isso que diz a palavra. Que a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante. Pode glorificar o Senhor. Pode exaltar o nome dele. Já perdeu um carro? O Senhor vai restituir. Talvez ele não restituya 2 carros, mas ele vai te dar um com preço de 2. Quem recebe? Então receba. Se o homem já era rico antes, se tornou mais rico ainda. Mais poderoso ainda. Eu acho que você não entendeu. Jó era uma pessoa rica. Se tornou mais rico ainda depois de toda a provação que ele passou.
E isso vai acontecer igualmente com você. Vou repetir. E isso vai acontecer igualmente com você. Toda a provação, tudo aquilo que você perdeu, todo o deserto que você passou, teve um propósito. Não vai ficar sem a resposta de Deus. Você será restituído em tudo aquilo que você perdeu. E não vai vir na mesma proporção, vai vir dobrado. Vai vir dobrado. Amém? E diz a Bíblia que Deus restituiu tudo a Jó, de tudo que ele tinha perdido. Quando ele orava pelos seus amigos. Quem tem amigo aqui? Quer ser restituído? Comece a orar pelo seu amigo. Comece a interceder por ele. É saúde que ele precisa? E você também precisa de saúde? Comece a orar pelo seu amigo. Posso ser restituído na saúde. É financeiro? Comece a orar pela finança dos seus amigos, você vai ser restituído nas suas finanças. Comece. Profetize. Será restituído. Amém? Será restituído, querido. Será restituído. E eu profetizo isso na vida de vocês. Vocês serão restituídos. O Senhor trará a bênção recalcada, sacudida e transbordante. E lendo esse versículo, eu perguntei para o Senhor, Senhor, transbordar não estraga? Né? Pega ali um copo d'água, deixa transbordar, vai cair. Né? E eu falei, Senhor, mas o transbordar não vai estragar? Não. Quem está debaixo vai usufruir da mesma bênção. Aleluia! Você recebe? Aleluia! Quem está debaixo vai usufruir da mesma bênção. O contrário também acontece, tá? Se você é uma pessoa amarga, amaldiçoada, quem está debaixo de você vai usufruir da mesma maldição. Então troque a maldição pela bênção. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela tem bênçãos e maldições. E o Senhor fala, eu sugiro que você escolha a bênção. Mas se você optar pela maldição, elas vão te acompanhar também. E Jó então viveu, querido, esse perrengue, viveu essa vida de tribulação, a ponto da sua mulher chegar para ele e falar, ainda crê nesse Deus? Ainda mantém a tua retidão com ele? Ainda mantém a tua fidelidade com ele? Tudo isso que você está passando, abandona. Se fosse eu, já teria abandonado. Abandona esse Deus e morre, Jó. Porque o que te resta é morrer. Falas tu que nem uma louca? Só quer o bem de Deus e quando vem o mal você não quer? Não é? Nós só queremos o bem de Deus. Mas o mal vem para todas as pessoas, tanto das boas quanto das ruins. Não é verdade? O sol não brilha para todo mundo? Para os bons e para os maus? A chuva não vem para os bons e para os maus? Mas tem pessoas que só querem o bem de Deus. Aí quando vem o mal, começa a ficar aborrecido com Deus, a praguejar, falar mal. Tudo na vida tem um propósito. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então não questione não, querido. Mesmo que a tua alma te esperneie aí dentro de você, não questione não. Pergunta para o Senhor, Senhor, qual é o propósito? Não pergunta por quê. Pergunta para quê. Né? Qual é a finalidade que eu estou passando por isso? Aí lá no final você vai ouvir. Porque eu quero restituir tudo a você em dobro do que você perdeu. Quem recebe? Eu recebo. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. E Jó, queridos,
Ele foi restituído. Restituído. Em tudo. Deus, o que ele tinha perdido, Deus deu tudo em dobro. Duas coisas que Deus não deu em dobro a Jó. Foi os filhos, que ele perdeu 10 e ganhou 10. Mas filho você nunca perde, né? Mesmo que ele parta, você ainda fica amando, né? Tem um lugarzinho no coração, não é isso? E aí ele ganhou mais 10, então 20. Né? Foi dobrado, sim. Eu entendo que foi dobrado. Você nunca deixa de amar um filho, mesmo que você... Filho estava com Deus. Então a única coisa que ele não ganhou dobrado foi a mulher. Ele permaneceu com a mesma mulher. Por quê? Agora vocês vão entender por quê. Porque ele sabia o conceito de aliança. Aleluia! Ele era contemporâneo de Abraão. Abraão teve outras mulheres. Mas Jó, ele era fiel à aliança da sua mocidade. E quem é fiel na aliança da mocidade, as orações são respondidas. Quem não é, as orações não são respondidas. É a Bíblia que diz, querido. Se for fiel, né, com a mulher da tua mocidade, você pode orar que as tuas orações serão respondidas. Está na palavra. Agora, se você não for fiel, você pode fazer campanha de oração, ir para o monte, fazer jejum. Olha, fazer... Não sei se eu posso falar isso, diabo a 4. Você pode fazer tudo isso aí. Pode fazer tudo isso daí. Mas não serão respondidas. É a palavra que diz, as orações não serão respondidas. Então Jó sabia o conceito de aliança. Ele manteve ali firme a sua aliança com a sua mulher e ele teve 10 filhos. Ô homem vigoroso. 10 filhos. Mais 10, né? Mais 10 filhos. Mas, querido, quando você está em aliança, o Senhor renova o teu vigor. Quando você está em aliança com o Senhor renova o teu vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É esperar no Senhor, querido. E aí Deus dá 10 filhos a ele. Restitui tudo, dá 10 filhos a ele. E ao contrário, lá do começo, as mulheres não tinham nome. Certo? Não aparece os filhos. Os 10 primeiros filhos que Jó perdeu, não aparece nome. E nem os 7 homens que nasceram depois. Mas as 3 mulheres, Jó, então, destaca o nome. Né? Que é Gemima, Késia e Querem-Apuque. E pesquisando esse significado do nome, quer dizer, eu não sei a ordem exata, mas quer dizer, Gemima, lugar alto, Késia, lugar escondido, ou tesouro escondido, e Querem-Apuque, aquela que permanece. Deus ele vai te levar aos lugares altos, você vai permanecer lá, e o Senhor vai te dar os tesouros escondidos. Você recebe? Então tudo tem um propósito para Deus. Tudo tem um propósito. Deus vai te levar aos lugares altos. Você desceu um pouco. Teve que se raspar ali com um caco de telhas e ir para o pó. Mas Ele vai te colocar em lugares altos. Ele vai te revelar os tesouros escondidos. Para quem é fiel, Ele revela. Ele fala isso lá em Isaías sobre Ciro. Que revelar a Ciro os tesouros escondidos. E o Senhor tem tesouros escondidos.
Porque ele é o único que pode restituir tudo que nós perdemos. O diabo não tem poder para nada para restituir. Eu já vi pessoas falando que o diabo vai ter que devolver tudo que roubou. Mentira, que o diabo não devolve nada. Você já viu algum ladrão que te roubou vir devolver as coisas para você? Qual foi aqui, das pessoas que estão aqui, que foi roubada e o ladrão veio devolver? A menos que ele tenha se convertido depois, olha, o Senhor me tocou, eu me lembro que eu te roubei, eu vim te devolver. Isso pode acontecer. Amém? E eu já vi pessoas falando, ó, o diabo vai ter que... Mentira. O único que pode devolver tudo o que o diabo roubou é Deus. E isso vai acontecer na tua vida. Amém? Fique de pé. Porque o Senhor vai te levar em lugares altos. Isso diz respeito à restituição na tua vida.